Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje eu considero um dia de festa, porque é o dia de a gente conhecer aqui os números, enfim, as principais percepções do brasileiro sobre o agronegócio, numa pesquisa que foi coordenada aqui pelo Paulo Rovai, que está aqui do meu lado, um cracaço, fez uma apresentação excepcional aqui. Ô Paulo, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Eu que te agradeço, Carlão. Escuta, eu já vou logo direto. Você no começo falou que a gente estava diante de boas notícias, de alguns puxões na orelha e de oportunidades. Então eu queria que você a minha pergunta está resumida nessas três colocações aí. Excelente, porque quando eu abri a apresentação, eu falei justamente isso. Eu falei, olha, essa é uma apresentação de 45 minutos, se alguma informação tem que ficar, essa é a principal. Nós fizemos o que a gente chama de clusterização, que é dividir em segmentos, identificar segmentos dentro daquela amostra, e nós identificamos 3 segmentos. Basicamente um segmento que é próximo e favorável ao agro, então ele tem um envolvimento maior, ele tem uma percepção melhor do agronegócio, e, de maneira geral, ele também é um segmento que tem pessoas da família ou amigos muito próximos que moram e trabalham no agronegócio. Eles são 43% da população. 24% é neutro, e ele pode pender tanto para um lado quanto para o outro. Agora, um ponto de alerta muito importante é que 33% da população vê o agro com maneira mais desfavorável e ele é distante. De fato, a gente viu que uma das características desse segmento é que a grande maioria deles não tem ninguém da família envolvido com o agro, 73% não tem. Então, ele está mais distante da realidade do agro, seja por morar em regiões urbanas, e ele está mais distante do agro também porque ele não tem esses laços sociais com o agro, essa distância social do agro. E dentro desse grupo, 51% desse grupo é formado por jovens de 15 a 29 anos. Então, essa informação é muito importante porque ele é seu consumidor do futuro. Né? Então, você precisa entender por que ele tem essa percepção do agronegócio e atuar com comunicação para entender e comunicar para ele as preocupações que ele tem. Porque, normalmente, você tem que ter conhecimento gera confiança e mais para frente confiança leva à admiração. Você falou também que vocês, como organizadores da pesquisa, não fizeram nenhum julgamento das respostas. Agora cabe, eu acho, às entidades, enfim, a todas as entidades envolvidas no agro, a realmente fazer esse julgamento, pensar em como essa informação que eu considero uma verdadeira bússola aí da direção a ser seguida, porque, na verdade, é preciso urgentemente reverter esse quadro que é bastante preocupante, onde os nossos consumidores do futuro estão dizendo que não nos admiram, né? Isso que você falou é muito importante, né? E a gente fez essa ressalva, nós estamos mensurando as percepções. Nós não fazemos julgamento de valor sobre a percepção. Não é legitimar uma percepção deslegitimizando outra. O que é importante é desses que são mais distantes e tendem a ser mais desfavoráveis, você entender as preocupações deles e não simplesmente deslegitimar. Sim, claro. Né? Entender e aí comunicar. E eles são um público mais jovem. No segmento de pessoas que são próximas e mais favoráveis ao agronegócio, essa faixa etária é 36%. Na faixa dos neutros está 21%. Então, você vê uma predominância de 51% nessa mais distante, realmente você tem que trabalhar. Ele é o seu consumidor do futuro, ele formará novas gerações e o momento de trabalhar essa comunicação é agora, porque o momento é favorável. Né? A que você, enfim, eu até juntando esse dado com um dado estarrecedor da qualidade das cartilhas das nossas escolas, que dizem barbaridades sobre o agronegócio, e esse trabalho está sendo feito pelo pessoal do De Olho no Material Escolar, e juntando essas duas informações, até não me surpreende esse fato. Mas quero crer que também não seja só isso. A que você atribui essa visão negativa? A distância, a tecnologia? O que é que esse jovem... Por que esse jovem está tão distante da gente?
você tem percepções, as percepções variam de pessoas para pessoas, né? Como que ela forma essa percepção. Uma das coisas que a gente mostrou foi um estudo do Jornal de Comunicação Aplicada, que mostra também, quando a pessoa é mais distante do agronegócio, ela tende a formar a imagem e ter notícias sobre o agronegócio somente quando é uma situação de crise. Porque normalmente o que sai no noticiário é a crise. Né? E ela tende a formar uma imagem negativa. Esse trabalho também do Jornal de Comunicação Aplicada é percepção da população antes e depois de ter assistido o filme Food Incorporation, né, que seria Alimentos S.A., que eles mostram que, nesse filme, eles mostram como é o processo de produção de alimentos. Então, na medida em que eles veem qual que é a realidade da produção, a percepção muda, né? De uma maneira de entretenimento, de uma maneira informativa. Então, o material escolar também contribuiria nessa ação, de trazer o que é a percepção do agronegócio mais próximo do que é a realidade. Perfeito. Ô Paulo, deixa eu te falar, parece que você está sendo requisitado aqui, então não vou mais tomar seu tempo. Por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão, viu? Ótimo, Carlão, vamos falar mais vezes. Com certeza. Esse foi mais um Fala Carlão. Paulo Rovai, prateleira de cima do agronegócio aqui de presente para você. Valeu, gente. Fui.